Ao último domingo que eu estive aqui, irmãos, nós falamos sobre identidade, natureza e vocação da igreja. E nós trabalhamos um pouquinho esses três temas e hoje eu quero aprofundar um pouquinho o tema que é sobre a identidade da igreja. Os hinos que cantamos falam muito de perto sobre essa questão, não é? E nós temos um desafio muito grande como igreja para que a gente viva, não é, essa circunstância de igreja. E eu queria então partilhar com os irmãos algumas questões que têm, não é, chamado a minha atenção. Uma das experiências que eu tenho vivido, irmãos, na frente da igreja, é muito parecida com a experiência que eu já vivi na escola. A escola tem um problema sério, porque ela tem a sua parte pedagógica, que é do ensino propriamente dito, mas ela também tem a sua parte administrativa. E a tendência do diretor, dependendo da sua capacidade, da sua competência, geralmente o diretor tende para o que é administrativo. E o pedagógico, ele acaba ficando de lado e muitas vezes o rendimento da escola naquilo para que ela existe fica comprometido por causa dessa ênfase. Na igreja, irmãos, não poderia ser diferente. Nem tanto porque a igreja é parecida com a escola, mas muitas vezes nós tendemos a trabalhar mais o administrativo da igreja do que o pedagógico. E quando eu chamo o pedagógico da igreja, a gente então vai compreender isso por essas palavras que a gente tem trazido à igreja e hoje a gente aprofunda um pouco essa questão. Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias, lá em Mateus 16, 13. Esse é um texto muito conhecido, não é? Os irmãos podem não se lembrar, mas ele é conhecido. Mateus 16, de 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto, irmãos, da forma como está escrito aqui, com essa continuidade sobre a igreja, a gente não encontra nem em Marcos, no capítulo 8, de 27 a 30, e nem em Lucas 9, de 18 a 21. Abra sua Bíblia ainda em Isaías 26, verso 18. Isaías 26, verso 18. Amém? Isaías 26, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Aí você pode estar perguntando, né? Eliseu, o que tem a ver esse texto de Isaías com Mateus? Não é mesmo? Então vamos lá, vamos tentar compreender isso. Confesso, irmãos, que
quando eu comecei a estudar sobre isso, irmãos, a minha cabeça ficou como o pastor Paulo na última mensagem que trouxe aqui. Fiquei assim, muita coisa. E, na verdade, nós não vamos esgotar esse tema com a palavra de hoje, entendeu? Mas nós vamos dar algumas pinceladas e se alguma coisa ficar aí meia desconexa, entendeu? Você faça a relação necessária, porque é muita coisa que envolve essa questão e que nós precisamos dar conta dela como igreja. Então, irmãos, eu quero falar hoje sobre a identidade. E eu quero começar sobre o que significa identidade. Da pesquisa que eu fiz, identidade vem da palavra latina identitas. Idem significa o mesmo, não é mesmo? Já viu aquela palavra? Idem significa o mesmo. Mas não por si mesmo, e sim por relação com os outros. E aí, quando a definição se relaciona com os outros, nós temos então a alteridade, que significa de outro ou do outro, e aí outro significa alter. Daí alter ego e coisa e tal. Entendeu? Então nós temos duas questões aqui. Primeiro, a questão da identidade, que se relaciona ao mesmo, mas não por si mesmo. Ou seja, eu não tenho identidade, irmãos, porque sou eu só. E eu não existo por mim mesmo. O que eu sou é identificável na minha relação com você, seja aqui na igreja, seja fora dela. Ou seja, o que nós somos, nós não somos sozinhos e nunca seremos. E o homem que viver sozinho não consegue viver plenamente. Então, a identidade supõe relacionamento, certo? Identidade se refere a uma igualdade que permanece verdadeira, quaisquer que sejam os valores das variáveis que nela apareçam. É a definição de matemática que eu gostei muito. Porque olha bem, irmãos, o que a definição diz? Identidade se refere-se a uma igualdade que permanece verdadeira, quaisquer que sejam os valores das variáveis que nela apareçam. Isso significa o que para nós que somos pessoas? Se você tem uma identidade, por mais que você modifique a sua vida, ela não se confunde com as outras, porque você tem uma identidade. Entendeu? Ou seja, por pior que seja a variável, ou por melhor que seja a variável, você ainda que se modifique, e a gente não pode fugir das modificações, você é você. E eu sei que você é você porque você vive em relação comigo e eu com você. Então nós temos algumas coisas bastante implícitas nisso. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Então se você pega o 5, você não vê 2, mas o 2 está lá. Porque 5 nunca será 5 sem 2. Entenderam? Isso é interessante, irmãos, e profundo. Ou seja, em qualquer número, fora o 0, haverá sempre uma unidade. Nenhum número, além do 1, se forma sem essa unidade. Irmãos, isso me emociona. Por quê? Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Todas as coisas no mundo dão conta de que Ele existe. E que se eu quiser encontrar Deus, eu fico inexcusável. Porque Deus está se revelando nas coisas. Basta uma palavra, um entendimento, um relacionamento, e daqui a pouco Deus aparece. O que nos compete é seguir o que Apocalipse diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, o Senhor está falando, você precisa ter ouvido. Senão você não ouve o que o Espírito diz à igreja. A parte soma para conter o todo. Mas a parte nunca conterá o todo. Ou seja, em se tratando de igreja, eu quero aqui antecipar, nós somos um todo, irmãos. Mas esse todo que é a igreja, nunca vai estar plenamente na parte. Porque para ser todo eu preciso da parte. Eu tenho características como parte que compõem o todo, mas o todo não se compõe só da parte. É a soma delas que faz o todo. Isso é lógico. Isso é tão lógico que às vezes nós não compreendemos. E às vezes a gente renega quem as pessoas são e quem nós somos em função
desse relacionamento. Conjunto, a identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos com os quais se podem diferenciar pessoas umas das outras, quer diante do conjunto das diversidades, quer diante de seus semelhantes. Isso é tranquilo. Identidade é a percepção do indivíduo de sua própria consciência de existir enquanto relação com o outro. E aqui cabe um comentário e a gente não poderia deixar de comentar. Identidade é a percepção do indivíduo de sua própria consciência de existir enquanto relação com o outro. Isso significa, irmãos, que dependendo da sua consciência, você não consegue se identificar como aquilo que é necessário. Porque se a sua consciência está bitolada, e se você não tem uma mente aberta, você não consegue compreender o outro na sua própria forma de existir como indivíduo. E aí Jesus vai falar muito claro sobre isso. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. O que Jesus quer dizer com isso? Que eu, por melhor que seja, e por mais santo que eu me considere, jamais posso ser grau de juízo para julgar o outro. E a igreja precisa viver isso, e precisa entender isso. Quem sou eu para te julgar em tudo que você for? Ainda que dentro dessa função, irmãos. E o Naldo acabou de dizer que é muito difícil. Difícil nada, irmãos. Não acho difícil ser presidente da igreja. Acho difícil lidar com pessoas. Acho difícil lidar com o demônio dentro da igreja, usando crentes. Isso é difícil. Irmãos, é terrível. Muito difícil. Porque o diabo quer acabar com a identidade da igreja. Mas se ele quer acabar com a identidade da igreja, ele vai fazer o quê? Ele vai usar o mundo para isso? De forma nenhuma, irmãos. O diabo vai estar dentro da igreja usando os seus membros. E esse é o desafio da igreja. Evitar que os seus membros sejam diabólicos e provoquem a divisão da igreja. Não se divide igreja fora da igreja. É aqui dentro que a gente vai dividir a igreja. E se eu não tomar cuidado, eu sou instrumento do demônio para dividir a igreja. E eu preciso tomar cuidado com isso. Identidade é quem a pessoa é por suas características de caráter e de personalidade. Irmãos, é impossível ser homem, honesto, sincero, se eu não tiver caráter e personalidade. Agora imagine, irmão, ser crente. É muito mais que isso. Porque o homem lá fora pode se gloriar de que ele tenha caráter e personalidade. Mas o crente não se gloria naquilo que ele tem de si mesmo. Porque a vida dele está em Cristo Jesus. E se ele não tiver consciência disso, ele vai se gloriar e não vai ser o que Cristo quer que ele seja. A nossa tendência, então, irmãos, é consertar o que somos por fora com a percepção de quem somos por dentro. E aqui também eu tenho que fazer um comentário. A nossa mentalidade, irmãos, dirige-nos para que nós tentemos consertar o que nós somos no externo e não no interior. Daí que a minha tendência é tentar aparecer para vocês, ou você para os outros, tentando zelar por aquilo que o outro pode ver. Na verdade, irmãos, eu nunca vou conseguir consertar o meu exterior se eu não consertar o meu interior. Não existe crença, não existe fé tentando consertar o exterior. E Jesus vai dar ensinamento sobre isso, porque ele vai chamar os escribas e fariseus de sepulcros caiados. São lindos por fora, mas por dentro são podridão. E isso é terrível para nós como crentes, porque a nossa tendência é consertar o que somos por fora, com a percepção do que somos por dentro. Com isso, o nosso movimento de ida para as pessoas terá sempre uma conotação de sinceridade e de autenticidade. Então, a nossa tendência é tentar parecer que somos muito bons, ou bons. Nossa tendência é essa. Mas como não temos a consciência de quem somos, diremos sempre que estamos sendo o que na realidade não somos, e tentando não ser o que na realidade nós somos. Essa luta nossa, irmãos, é por falta
de identidade. Por quê? Porque se eu sei quem eu sou, e sei quem Cristo é em mim, eu não tenho que lutar pela minha exterioridade, ou por aquilo que eu pareço ser para você. Porque eu sei, e Paulo vai dizer isso, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Entendeu? O desafio de você como igreja, de eu como igreja, é exatamente essa, que nós tenhamos uma identidade, mas que nós não pareçamos com os irmãos da igreja, mas que a gente queira parecer com Cristo. Por quê? Porque se eu usar o irmão da igreja como meu alvo, eu estou desgraçado. Se Cristo não for o meu alvo, quem eu posso ser? E não foi isso que o diabo quis? Ser igual a Deus? Ora, será que o caminho é o mesmo? De forma nenhuma. Porque nós podemos aceitar Jesus e o diabo jamais poderá. Quando eu aceito Jesus, o Senhor me transforma. Identidade é a essência do ser, aquilo que permanece, o que assegura a continuidade do indivíduo através de um percurso existencial. Só para explicar. Por exemplo, Eliezer é aqui da igreja. Todos conhecem Eliezer, certo? Eliezer não vai deixar de ser Eliezer, ainda que a gente veja algumas coisas que não são certas, não são erradas, né? Veremos isso em todos. Mas, irmãos, essa identidade determinada pelo que eu sei e pelo que eu creio de Cristo, faz com que duas coisas sejam importantes nisso. Primeiro, ela permanece. O crente em Jesus permanece. Não permanece no sentido de glória, mas ele permanece porque ao crer em Jesus ele tem a vida eterna. Então ele permanece para a eternidade. Segundo, a questão da continuidade. O crente em Jesus, quando se envolve com as coisas, ele continua, custe o que custar. E o mundo hoje, irmãos, está decepcionado porque nós não temos uma identidade de continuidade. Nós nos envolvemos com as coisas, mas abandonamos, porque nós não temos essa perseverança de continuar no Senhor. Isso é determinado pela identidade. Eu já adiantei aqui algumas coisas da igreja, e o ponto 2 da minha palavra é o que é a identidade da igreja. Então, o que significa identidade da igreja? George Herbert, filósofo americano, com grandes contribuições na filosofia, sociologia e psicologia, ele vai dizer o seguinte: desde a época dele se diz o seguinte: o eu de cada um se define pelo exercício da alteridade. Alteridade significa o outro. Pela interação com e pelo reconhecimento do outro. Isso significa então, e a gente, de certa forma, confirma, eu não tenho identidade e não preciso dela se eu não conviver com o outro. Porque é na convivência com o outro que ela é necessária. Então eu me identifico dentre os outros para ser quem eu sou e identificável. Entenderam, irmãos? Então, a identidade não é uma coisa para viver sozinho. Ela é necessária porque convivemos com o outro. Então eu conheço o pastor Paulo, pastor Roberto, Marlene, Eunice. E então, ao dizer o nome, eu já estou identificando pessoas. Entre as que estão aqui e entre as que estão no mundo. Então a identidade é necessária por essa conta. A identidade situa-se no ponto de cruzamento entre algo que vem de nós, nascemos com algumas coisas, e algo que nos vem de fora, isto é, da realidade externa. Então a identidade se faz por duas coisas. Primeiro, por aquelas estruturas que eu tenho e que nasci com elas. E segundo, pelas influências que eu vou tendo do externo. Certo? Então, duas coisas. Portanto, a identidade nos chega através do convívio com outros seres humanos. Nosso eu, que consideramos tão nosso, na verdade resulta de um longo e complicado trabalho de convivência com as outras pessoas.
Então, a nossa identidade se faz na convivência. Certo, irmãos? Deu para compreender isso? Isso é fundamental. Basicamente, a identidade supõe 3 questões, 3 dimensões. Primeiro, o eu. Segundo, o relacionamento. E terceiro, o outro. Então, a minha identidade vai se formando no meu relacionamento com o outro. 3 coisas fundamentais. E aí eu quero entrar agora mais profundamente sobre a questão da igreja. Todo relacionamento resulta em algo concreto. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se juntam e se relacionam, eles produzem família, lar. Entenderam, irmãos? Quando um homem se relaciona com outro homem, eles produzem política, sociedade. Então, irmãos, tudo que nós temos de produção dentro desse aspecto é produto dos relacionamentos. Inclusive a igreja. A igreja é produto de relacionamento. Então, irmãos, se o diabo quer destruir a igreja, ele vai investir aonde? Aonde? Nos relacionamentos. Certo? Se o diabo quer destruir uma família, ele vai se intrometer no relacionamento de pai com mãe, pai com filho. Com certeza. E às vezes, irmãos, nós achamos que aquela briguinha, que aquela desavença, aquela palavra, aquele orgulho, essas coisas que contribuem para destruir o relacionamento, são coisas normais da vida das pessoas. Certo? Não são. E às vezes, irmãos, quem está por detrás daquela palavra, daquelas coisas, não é só o diabo querendo destruir a família ou a igreja ou qualquer outro grupo. É também nós que participamos dela. Porque, por exemplo, irmãos, se o diabo quer destruir a minha família, como é que ele vai entrar na sua para destruir a minha? Não. Ele não tem como destruir a minha família se ele vai entrar na sua. Mas ele vai destruir a minha família entrando na minha família. Perturbando a minha família. Com as coisas que são necessárias que ele faça. Em se tratando de igreja, então, e trazendo essas 3 questões, o relacionamento, para dentro da igreja, nós temos então, na nossa compreensão de vida cristã, 3 coisas fundamentais. Primeiro, o amor de Deus. Segundo, a graça do Filho. E terceira, a comunhão do Espírito. 3 coisas, irmãos. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Isso faz a igreja existir como igreja. O que significa isso, então, para nós, em se tratando de identidade da igreja? Irmãos, jamais poderei ser igreja se o amor de Deus não estiver comigo e fazer com que eu seja o crente que eu deva ser. É impossível, não tem como. A primeira característica da identidade da igreja tem que ser, precisa ser, o amor de Deus no seu coração, no meu coração. Senão não traz unidade. Segundo, se a graça de Cristo não abundar em nós, de forma que compreendamos quem Cristo significa como revelação de Deus a nós, nós não temos identidade e não podemos ser igreja. Podemos ser um grupo religioso, mas igreja nunca. Obrigado, Vitória. Terceiro ponto dessa base, a comunhão do Espírito. Se nós não tivermos no Espírito, irmãos, nós não seremos igreja, não teremos identidade. E veja bem, irmãos, nunca foi tão necessário que a igreja viva isso, construa isso, busque isso, para que ela tenha identidade. Por quê? Porque se a igreja não viver isso, se a igreja não tiver essa consciência, ela jamais vai conseguir dizer ao mundo para que ela existe. Em hipótese nenhuma. Então, o conhecimento do amor
revelado através da graça e vivido através da comunhão, faz com que a igreja seja igreja. Se não for assim, a igreja não existe. Como o evangelho que vivemos é um evangelho que aponta para Deus, ao invés de apontar para o homem, ele é um evangelho de exclusão e não de comunhão. Meus irmãos, essa frase aqui, eu fiquei pensando nela, falei assim, gente, isso é muito contraditório. Mas o que significa isso? Irmãos, nós somos uma igreja nós somos, não a Igreja Batista da Bom, mas a igreja de forma geral, a nossa tendência como igreja é apontar para Deus. Entendeu? Na verdade, irmãos, é o contrário. É Deus se revelando em mim, que vai ao homem, e eu tenho que mostrar pela minha vida de crente, como igreja, que Jesus está presente no mundo, através do que nós somos, na nossa identidade. Então, irmãos, essa ida de nós para Deus, essa tentativa da igreja ir para Deus, é uma tentativa diabólica, porque parece ser correta, mas não é. Os homens no mundo vão conhecer Jesus através da identidade da igreja. E isso significa o quê? Quando eu sou crente em Jesus e eu estou no mundo, eu sou luz do mundo, sal da terra. E o Senhor está querendo contar com você e comigo. Não é em mosteiros, não é em lugar desses que se julga Deus estar. 1 João 1,7 vai dizer assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, olha o que o texto está dizendo. Se andarmos, é uma condicionante. Porque se nós não andarmos, o que vai acontecer? Se nós não andarmos na luz, nós não temos comunhão uns com os outros. O que significa isso? Significa que se você não tem uma vida de crente, em que a luz do Senhor brilha em você, você contribui para a desgraça da igreja. E você contribui para que a igreja perca a sua identidade. E isso é seríssimo. E eu estou falando isso, irmãos, não é porque eu estou falando daqui para aí não, tá? Quer dizer, Eliseu está pregando hoje, então ele está... Não, essa palavra, irmãos, antes de ir aí, ela veio aqui, ó, na minha cabeça, no meu coração. É desafio para mim, tá bom? Não estou falando aqui como se fosse um santo. Portanto, a santificação deve ser pelas pessoas e não das pessoas. Olha bem, a santificação da igreja, ela existe por medida do que Deus disse através de Jesus: ide ao mundo. Entendeu? A santificação exige que eu vá ao mundo. É lá no meio das pessoas que eu vou provar quanto de Deus está em mim, quanto eu sou santo em Deus. Porque se eu ficar aqui dentro, eu serei santo aos olhos da própria igreja. Isso não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Ser crente aqui dentro não tem sentido. Entendeu? É por isso que às vezes nós nos preocupamos mais com o administrativo do que com as almas que estão se perdendo. Nós somos igreja mais aqui dentro do que lá fora. E aí, irmãos, a minha pergunta é essa: quanto desta igreja está fora daqui, dando testemunho da sua identidade? Quanto dessa cidade conhece a Igreja Batista Aquidabã? Não pelo local que ela está, nem pela história dela, mas da diferença que estamos fazendo naquilo que estamos vivendo lá fora. Por essa mentalidade, e de uma forma muito sinuosa, estamos ensinando as pessoas a serem anjos que querem ser iguais a Deus, quando na verdade teríamos que ensinar as pessoas a serem homens. Entendeu? O que significa isso então? Na verdade, irmãos, não sou eu e nem a minha palavra que vai modificar a sua vida. Você precisa ser homem, mulher, honesto, com caráter, com personalidade. Deus vai fazer isso em você, mas para a glória dele. Então, isso significa que essa nossa busca por santidade, para tentar ser igual a Deus, ela é o contrário daquilo que Deus quer.
Porque o que Deus está te chamando é para que você seja homem lá no mundo. E sendo homem, sendo mulher, as pessoas verão que você é diferente, que você tem algo que traz de Deus para elas. E então elas vão querer saber de onde vem isso. Entendeu? Mas isso não é obrigação, irmãos. Isso não é lei, não é regra. Isso se vive pela espontaneidade do relacionamento com Deus, da comunhão com Deus. Portanto, nossa ideia de santidade está focada mais no comportamento do que no princípio. Isso significa o quê? Que a nossa tendência é ser santo por aquilo que eu manifesto no exterior, e não por aquilo que as pessoas conhecem do meu interior, daquilo que Cristo está fazendo aqui dentro de mim. Estamos na igreja fazendo as coisas para ser quem gostaríamos de ser, e não para expressar quem temos a consciência de ser. Irmãos, é difícil compreender isso, porque a educação que nós tivemos vai fazendo com que a gente tenha uma mentalidade de acordo com o que o mundo pensa de religião. Estamos na igreja fazendo as coisas para ser quem gostaríamos de ser, e não para expressar quem temos a consciência de ser. Por isso falamos de fé, falamos de graça, mas na verdade nossa fundamentação eclesiológica é de obras. Porque quando falamos em vida cristã, enfatizamos mais o comportamento do que o princípio, do que a essência. Para modificar essa mentalidade, o que deve mover a nossa vida como crente? 3 coisas. Primeiro, a consciência. Segundo, a convicção. E terceiro, o conhecimento. Consciência por quê? Porque quando o Senhor trabalha a nossa vida, Ele muda a nossa vida, nós vamos ganhando consciência e não permitimos que o que a carne quer seja enfático na reunião com os irmãos. Então a minha consciência determina a convivência que eu devo ter como parâmetro daquilo que Deus quer revelar em mim. A convicção por quê? Porque o texto que nós lemos lá, de Mateus, diz o quê? Jesus pergunta a Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Então, Jesus está perguntando o seguinte, o que é que eles conhecem de mim? Jesus está perguntando sobre a identidade dele, irmãos. Qual é a minha identidade lá? Entendeu? Ora, se Jesus perguntou isso e queria saber, aí eles vão dizer o quê? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem isso e coisa e tal, e não é aquilo que a gente ouve. E aí, então, Jesus tira o foco daquilo que o mundo pensa dele e agora pergunta ao seu discípulo, aos seus discípulos, e vocês? Olha bem, o mundo diz isso, mas e vocês? E aí, irmãos, Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro dá essa resposta, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, bem-aventurado és, porque não foi a carne, ou seja, não foi a tua inteligência, o teu coração, não foi as coisas que você é. Foi Deus, certo? O que significa isso para nós, irmãos? Significa o seguinte, que se você confessa que Cristo é o Filho do Deus vivo, as revelações que você deve ter para que o mundo conheça Jesus Cristo virão através do Senhor. Então você vai poder falar do Senhor com propriedade, porque é Ele que está trazendo revelação a você. Mas aí Jesus diz outra coisa. Aí Jesus diz para Pedro, eu também te digo. E aí Jesus confirma o quê? A primeira coisa que Jesus confirmou em Pedro, irmãos, além da revelação, foi o quê? Você é Pedro. Você é Marlene, você é Adelso, você é Nilza, você é Elimário, você é Joaquim, eu sou Eliseu. O Senhor não nega a nossa humanidade, irmãos. Ele não vai negar em hipótese nenhuma. Mas ele vai dizer, você é Pedro. E aí ele vai dizer o quê? Sobre esta pedra. Aí, rapaz, descambou. Porque pegaram a pedra
e colocaram como base da igreja. Irmãos, isso é do demônio. Porque se nós colocarmos a base da igreja num homem, nós estamos desgraçados. O que Jesus faz, o quê? Jesus diz: Pedro, você é Pedro. E sobre esta pedra, entendeu? Que você está confessando como homem, eu edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo nesse texto para nós nesta manhã? Ele está dizendo o seguinte: você que é da igreja batista aqui da BAN, e que é essa pessoa que você é, com todos os erros que você pode cometer, porque Pedro depois nega Jesus. Entendeu? Jesus não está descartando os erros de Pedro, mas ele está dizendo o seguinte: Pedro, você sendo isso que é, você será a pessoa que vai compor a minha igreja. A igreja é de pessoas assim, humanas, mas pessoas que confessam que tu és o Filho do Deus vivo. Entendeu, irmãos? Igreja não é para qualquer um. A igreja é composta de pessoas humanas, mas que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Se você não confessa isso, você não é da igreja. Você não pertence a essa identidade. Se você não dá testemunho disso, você não é da igreja. Você colabora para a destruição da igreja. E lá no Salmo está dizendo o seguinte: os ímpios não resistirão na congregação dos justos. Irmãos, se essa igreja for verdadeira, as pessoas que não são dela não ficarão aqui dentro, elas cairão fora. Porque não há como um ímpio resistir à congregação do justo. Não há. Não há. Em hipótese nenhuma. Há uma questão que faz parte desse relacionamento, e a gente precisa tratar dela dentro dessa circunstância, que é a questão do perdão. Entendeu? Por que questão do perdão? Porque, irmãos, no relacionamento, os homens estão sempre errando, e eles precisarão sempre do perdão. E uma das características da igreja é perdoar. Entendeu? Por quê? Porque, irmãos, se eu tenho a consciência plena de que sou humano como Pedro, mas posso confessar Jesus como filho, eu também tenho a consciência de que não sou perfeito. E, portanto, eu não posso exigir que você seja aquilo que eu não posso ser. Essa consciência exige de mim, por amor de Deus, que eu te perdoe. Por qualquer coisa que você faça. Você precisa perdoar. Mas você não precisa porque você é obrigado. Porque o amor de Cristo nos constrange e nos faz igreja. Então, irmãos, o perdão entra nessa circunstância como uma coisa fundamental para que a igreja exista como igreja. E a gente precisa fazer isso. Para que os irmãos vivam em união. Não é o arrependimento, portanto, que produz perdão. É a consciência do perdão que produz arrependimento. Então, as pessoas já estão perdoadas, mas não têm consciência disso. Por isso ainda não se arrependeram. O que significa isso? Jesus já morreu na cruz, irmãos, há 2000 anos passados. Ele já te perdoou por tudo. Eu falei isso lá embaixo na escola dominical. Jesus já te perdoou pelo pecado que você vai cometer daqui a 10 anos. Ele já te perdoou. Agora, olha bem, irmãos, por que nós vivemos nessa circunstância de igreja administrativa e não de igreja pedagógica? Porque a gente não tem essa consciência de perdão. O Senhor já nos perdoou, então nós vamos viver pela graça. Irmãos, é pela graça que nós vamos viver. Como pode um crente depender da graça de Cristo, mas não conseguir perdoar o seu irmão na igreja? Isso é o cúmulo do absurdo, irmãos. Isso é absurdo. Isso é questão administrativa que nós ainda temos que viver na igreja. Porque pedagogicamente eu preciso ensinar aquilo que vivo em amor. Por fim, a igreja é diferente do mundo porque na igreja se desenvolve o conhecimento da bênção e da vida. A fé é exatamente o fator fundamental para se apropriar desta bênção.
Olha bem, irmãos, eu vou repetir porque nós estamos chegando à conclusão da palavra. Por fim, a igreja é diferente do mundo. Na igreja se desenvolve o conhecimento da bênção e da vida. A fé é exatamente o fator fundamental para se apropriar desta bênção. Por que eu posso dizer isso com convicção? Porque está escrito lá no Antigo Testamento, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Irmãos, Abraão creu, ele foi salvo, porque ele não viu Jesus Cristo como nós possamos ter visto, mas ele pela fé alcançou a graça. Olha bem, irmãos, ele estava antes da vinda de Cristo, então ele olha para o futuro e ele vê Jesus Cristo. Agora, estamos nós aqui, Igreja Batista Aquidauã, 2013 anos depois, e nós olhamos para o passado e vemos Cristo. Ele está lá. Ele fez o que fez por Abraão e fez o que fez por mim. Eu olho para trás e ele me diz o quê? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Entendeu? Isso, irmãos, é profundo demais para a gente viver sozinho. Nós precisamos viver isso como igreja. Eu preciso partilhar disso. Encerrando. Portanto, a igreja existe para transformar a bênção em vida através da fé. Isso se dá na comunhão. É na comunhão. Por isso, é mais importante relacionamento do que sacrifício e penitência. Olha o que eu estou dizendo, irmãos. É mais importante relacionamento do que sacrifício e penitência. Isso vai contra a nossa mentalidade e de outras denominações. Por isso, é mais necessário comunhão do que obra, serviço e comportamento. Se a igreja viver relacionamento e comunhão, ela faz a obra do Senhor de graça, feliz, realizada e com identidade. Agora, irmãos, é impossível fazer a obra do Senhor com divisão, com pessoas que não compreendem o amor de Cristo e que vivem da forma como vivem. Não tem como. E aí eu quero voltar ao texto de Isaías para encerrar essa palavra. Olha o que Isaías vai dizer, irmãos. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. A igreja de Cristo se contorce como uma mulher que está prestes a dar à luz. E o que vem é vento, porque ela não consegue produzir o que ela precisa, porque lhe falta as bases da identidade. Isaías, irmãos, há mais de 700 anos antes de Cristo está falando isso. Para nós, hoje, não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Ovelha produz ovelha. Não é pastor que produz ovelha. Em hipótese nenhuma. Ele pode ajudar, colaborar, contribuir para isso. Então preste atenção. Igreja Batista Aquidauã, nós estamos sem pastor. Precisamos de pastor, irmãos. Eu preciso mais do que vocês. Não é mesmo? Mas preste atenção. O trabalho que a igreja deve fazer não depende de pastor. As ovelhas que você tem que ganhar e que eu tenho que ganhar são obrigação minha como membro de igreja. Se você está esperando pastor para trabalhar e para fazer o que tem que fazer, você está redondamente enganado. A igreja tem que trabalhar. Ela tem que produzir aquilo que é dela produzir. Portanto, o ditado está corretíssimo. Ovelha produz ovelha. Não se pode esperar da mangueira jaca, em hipótese nenhuma. Entendeu, irmãos? Nós precisamos trabalhar, irmãos. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar. E a minha oração, irmãos, nesses últimos tempos, tem sido... eu levanto de madrugada para orar e eu peço a Deus, Senhor, eu não consigo pedir a Deus algumas coisas específicas. Estou orando pela minha família, né? Mas, irmãos, o que me vem à cabeça é, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos fazer a obra do Senhor. É urgente isso. É urgente. Mas não sou eu que vai fazer você fazer a obra do Senhor.
é a presença do Senhor na sua vida. Se você não buscar ao Senhor, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor faça de nós igreja com identidade e que as pessoas saibam quem nós somos, não por aquilo que estamos fazendo, mas pelo relacionamento e pela comunhão que nós temos com Deus e com nós irmãos. Em nome de Jesus. Amém.